Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Márcia Lanzani, que ocorreu em dezembro de 2020 aqui no Brasil. E pessoal, como vocês já sabem, eu peço para vocês que, se puderem, deixem um like, um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Márcia Lanzani era uma mulher de 44 anos que residia com seu filho, Bruno Eustáquio Vieira, de 23 anos na época dos fatos. Eles moravam no bairro Sítio Cachoeirinha, na cidade de Guarujá, localizada no litoral paulista. Márcia era divorciada do pai de Bruno, um homem chamado Joel Eustáquio Vieira, e morava sozinho com o filho já fazia algum tempo. Segundo pessoas próximas, Márcia era uma pessoa maravilhosa, alegre e batalhadora. Bruno Vieira, por sua vez, tinha um comportamento sereno e tranquilo com as pessoas em geral, sendo visto como uma boa pessoa, mas com a sua mãe, segundo relatos, ele não tinha paciência e costumava ser agressivo. Bruno, que era formado em direito, estava vivendo uma vida luxuosa, algo que não condizia com a sua realidade. Segundo familiares, ele pressionava sua mãe para bancá-lo em suas despesas e também comprar suas coisas supérfluas. De acordo com testemunhas, Bruno mudou seu comportamento depois que começou a ter interesse em cursar medicina. A partir daí, ele teria passado a andar com pessoas de maior poder aquisitivo e começado a gastar muito dinheiro e a sair com mais frequência. O jovem passava várias noites fora, em restaurantes chiques e em boates caras. Ele também frequentava locais de luxo no Guarujá com os amigos da faculdade e achava que merecia viver uma vida de alto padrão. Uma tia de Bruno relatou que ele mentia para os amigos dizendo que morava nas Astúrias, um bairro nobre da cidade, pois queria se passar por rico para eles. Por ter vergonha da casa e do bairro onde morava, Bruno disse à mãe que era melhor eles se mudarem para um bairro e uma casa melhor, já que ele queria receber os novos amigos em casa e tinha vergonha do atual lugar em que morava. Ele também pressionou a mãe, dizendo que precisava de um veículo, o que fez com que Márcia acabasse financiando uma moto para o rapaz. No dia 21 de dezembro de 2020, Márcia foi encontrada sem vida pelo filho Bruno na residência em que eles moravam. Ao falar com familiares e policiais, Bruno disse que naquele dia, ao chegar em casa, ele já encontrou a sua mãe caída, sem os sinais vitais. No dia, parentes contaram para a polícia que Bruno teria ligado para amigos, desesperado, e acionado a polícia, dizendo que havia chegado em casa e encontrado a mãe sem vida. Segundo o relatório da Polícia Civil, um primo de Márcia relatou para a polícia que o jovem contou a ele que havia saído de casa pela manhã para treinar e, quando retornou, encontrou a mãe caída no quarto dela. Uma irmã de Márcia contou aos policiais que o sobrinho ligou para ela por volta das 8 da manhã e disse que encontrou a mãe toda roxa e que ela não respondia quando ele chamava. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, chegou a ser chamado, mas assim que eles chegaram na residência, nada puderam fazer e ali mesmo eles constataram o óbito de Márcia. Márcia completaria 45 anos no dia seguinte, 22 de dezembro. A sua partida repentina abalou a todos que a conheciam, principalmente os seus familiares. Várias pessoas chegaram a fazer homenagens para ela em suas redes sociais, inclusive Bruno, que escreveu: "Te amarei para sempre. Obrigado por tudo, meu amor. Luta eterno, rainha." Em seu depoimento inicial, Bruno afirmou para os policiais que provavelmente a mãe escorregou na urina do cachorrinho que eles tinham e, assim que caiu no chão, bateu com a cabeça. No entanto, algumas dúvidas começaram a surgir após o laudo da perícia ter ficado pronto. Nesse laudo, constava que a causa do óbito de Márcia não foi uma queda seguida de uma pancada na cabeça, como Bruno alegou, mas sim sufocamento. Obviamente, os investigadores desconfiaram de Bruno e o chamaram para prestar esclarecimentos. Questionado a respeito do laudo da perícia, Bruno disse que não sabia de nada e negou qualquer envolvimento no crime. Para os investigadores, o rapaz era o principal suspeito, mas ainda era muito cedo para pedir a prisão preventiva dele, pois não haviam provas concretas que o ligasse ao crime. Desse modo, Bruno foi apenas ouvido pelos investigadores e depois liberado.
Uma outra coisa que também chamou a atenção dos policiais foi que, de acordo com o laudo da perícia, Márcia já estava em óbito muitas horas antes do SAMU ter sido acionado por Bruno. Isso indicava que o crime teria ocorrido de madrugada, enquanto Márcia provavelmente estaria dormindo e foi pega de surpresa, ou até mesmo no dia anterior. Sendo assim, a versão de Bruno de que ele havia saído de casa pela manhã para ir treinar e antes de sair teria falado com a mãe que, segundo ele, estava bem, não batia. Além disso, os laudos da perícia apontaram que Márcia tinha uma fratura no pescoço, indicando que ela foi vítima de algum tipo de agressão. Por conta desses laudos e também da desconfiança da polícia, o óbito de Márcia foi registrado como suspeito e um inquérito policial foi instaurado. Durante as investigações, para saber o que de fato havia acontecido com Márcia, a polícia colheu o depoimento de duas irmãs dela. Uma dessas irmãs disse que, apesar de Bruno ser o seu sobrinho e gostar muito dele, desconfiou desde o início da versão que ele contou sobre o que aconteceu com a mãe. Já a outra irmã disse aos policiais que fez questão de acompanhar todos os exames realizados pela perícia e, quando soube que o laudo apresentado por eles não batia com a versão dada por Bruno, ela também passou a desconfiar do sobrinho. Essa irmã, inclusive, foi até a casa onde a vítima morava, na intenção de ver as imagens de câmeras de segurança que iriam mostrar o que de fato houve com Márcia. A casa onde Bruno morava com a sua mãe continha algumas câmeras de segurança na parte externa e interna da casa, e certamente registraram o fato. Porém, assim que essa irmã de Márcia chegou na casa e disse para Bruno que queria ver as gravações, Bruno a impediu, dizendo que não havia nada lá para ela olhar. A mulher, percebendo que Bruno não a deixaria ver as imagens e também sabendo que o rapaz é mais forte que ela e então não teria como usar a força, decidiu entrar em contato com Joel, o pai de Bruno, que é policial militar. Na presença do pai, Bruno negou qualquer envolvimento no que havia acontecido com a mãe, e quando todos foram ver as gravações juntos, elas haviam sumido do HD de armazenamento. Além de todo esse comportamento estranho de Bruno, familiares relataram que, apesar dele se mostrar bastante abalado nas redes sociais, pessoalmente ele se mostrava frio e indiferente ao acontecido. Mais tarde, agentes da Polícia Civil foram até a casa onde ocorreu o crime e pediram para ver os HDs onde ficavam armazenadas as gravações das câmeras de segurança, pois mesmo que Bruno as tivesse apagado, os policiais poderiam tentar recuperá-las. Bruno, visivelmente muito nervoso, disse aos policiais que não sabia onde estavam os HDs de armazenamento e ainda sugeriu que um ex-namorado de sua mãe poderia ter levado os HDs embora. Os policiais então decidiram levar Bruno para a delegacia e, após uma breve conversa, o rapaz confessou que tinha escondido os HDs dentro do forno do fogão de casa. Segundo ele, as gravações mostravam uma discussão entre ele e a mãe, que poderia ser entendida de maneira errada, e ele ficou com medo de levar a culpa pelo que aconteceu. Bruno negou aos policiais que tenha machucado a mãe de forma proposital e disse que tudo o que aconteceu foi um acidente. No dia 26 de dezembro de 2020, a polícia encontrou na residência em que Márcia morava com o filho os HDs que continham as gravações do que havia acontecido no dia do fato. Os HDs estavam escondidos dentro do forno do fogão, como o próprio Bruno havia confessado. Além dos HDs, a polícia também apreendeu 3 celulares de pessoas próximas a Márcia. Através das imagens das câmeras de segurança da casa da vítima armazenadas nos HDs, foi possível ver mãe e filho em luta corporal. Antes da luta, é possível ver Bruno andando pela casa e entrando em um dos cômodos. Ele então fecha a porta e, depois de quase 2 horas, abre novamente. Já às 9h17 da noite, Bruno e Márcia aparecem na porta e, segundos depois, entram em luta corporal. Os dois caem no chão e o rapaz agride a mãe. Ela tenta resistir, mas não consegue. Pelas imagens, é possível ver ainda que Bruno se certifica se a mãe está viva. Após a agressão, é possível ver que Márcia fica imóvel. E então, Bruno sai do quarto e segue para a sala, onde começa a ver televisão como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, ele sai de casa para ir à academia treinar, e quando retorna, ele aciona a polícia dizendo ter encontrado a mãe sem vida.
As imagens mostram ainda que, durante a noite, ele chega a ir ao quarto da mãe algumas vezes. Outro detalhe do vídeo que chamou a atenção da família e também das autoridades foi o período em que Bruno fecha a porta do quarto da mãe e passa um tempo trancado lá dentro, depois de já ter cometido o crime. Segundo uma das irmãs da vítima, o corpo de Márcia não estava no mesmo local em que ela havia caído, indicando que Bruno possivelmente mudou o corpo de lugar. Márcia estava com um corte em V na testa e o laudo médico apontou uma fratura na região do pescoço. Uma das irmãs da vítima acredita que no período em que Bruno ficou no quarto da mãe e trancou a porta, ele deve ter tentado montar uma cena para parecer que foi um acidente. Essa irmã de Márcia acredita ainda que Bruno fez um corte em V na testa da mãe para simular uma queda dela. A porta do quarto da vítima só foi reaberta às 10h38 da noite, hora atribuída ao fim das agressões pela investigação. Em depoimento, Bruno deu a sua versão dos fatos para a polícia. Segundo ele, após a briga, ele voltou ao quarto da mãe várias vezes para falar com ela, e depois ele foi para a academia. Foi só quando ele voltou que ele teria a encontrado sem vida. Ele disse que pediu ajuda de um amigo para que lhe explicasse como fazer os primeiros socorros, e depois ele acionou o SAMU. Bruno disse aos policiais que estava totalmente arrependido pela briga que teve com a mãe e que em nenhum momento tinha a intenção de tirar a vida dela. Ele disse ainda que de nenhuma forma havia tentado sufocar a sua mãe, desmentindo o trabalho da polícia. Porém, quando os investigadores o questionaram, mostrando as imagens das câmeras onde claramente era possível ver Bruno cometendo o crime, ele voltou atrás. Bruno disse aos investigadores que de fato agrediu a sua mãe, mas que era apenas para imobilizá-la e não tirar a sua vida. Segundo ele, Márcia sofreu um leve desmaio, mas que depois acordou e ficou bem, e que inclusive ele chegou a conversar com ela. A defesa do rapaz disse que ele estava muito abalado com o ocorrido e afirmou que ele não era o responsável pelo crime. Ainda de acordo com a defesa, o fato de Bruno ter entregado os HDs das câmeras era um sinal de que ele não havia feito nada de errado e que ele só havia os escondidos no forno antes, pois tinha medo dos investigadores interpretarem a discussão que ele teve com a sua mãe como um motivo para ele ter feito algo para ela. Ao todo, 8 pessoas, entre amigos e familiares, foram ouvidas pelos investigadores. Todas elas alegaram em seus depoimentos que Bruno e a mãe discutiam com frequência, devido ao comportamento do jovem que exigia tudo da forma como queria. Segundo familiares, logo após o crime, Bruno passou a levar amigos da faculdade para dormir na casa da mãe. E, em um momento em que uma de suas tias o questionou por que ele estaria mexendo nos móveis da casa de lugar, já que a mãe dele não gostava disso, ele teria respondido que agora era ele quem mandava ali. O inquérito policial com indiciamento pelo crime foi concluído no dia 31 de maio de 2021 e encaminhado à justiça. A partir daí, a prisão temporária de Bruno foi determinada, mas o rapaz não foi encontrado pela polícia em lugar nenhum e dessa forma ele foi dado como foragido. A polícia concluiu que Márcia teve sua vida tirada por Bruno por meio de esganadura, dentro da residência em que eles moravam. A motivação seria devido às constantes discussões que Bruno tinha com a mãe por ele sempre exigir dela um padrão elevado de vida. Em resumo, Bruno estava insatisfeito por não ter os seus anseios materiais atendidos e por isso decidiu tirar a vida de sua mãe. A polícia concluiu também que Bruno provavelmente premeditou tudo e que só estava esperando uma oportunidade para poder colocar o seu plano em prática e assim ter acesso à herança da mãe e eventuais seguros de vida. Em julho de 2021, as autoridades realizaram diversas buscas visando a localização e prisão de Bruno, porém eles não obtiveram sucesso. Ainda em julho de 2021, a Polícia Civil divulgou fotos criadas por meio de computação que simulam possíveis disfarces de Bruno. Nessas fotos, Bruno aparece com barba, bigode e também com a cabeça raspada, como possíveis aparências atuais. Elas foram divulgadas em redes sociais e também no próprio site da polícia para que as pessoas pudessem ajudar as autoridades na sua localização. Alguns meses após o crime e após a fuga de Bruno, uma página no Facebook chamada Justiça por Márcia Lanzani foi criada por amigos e familiares da vítima. Nessa página, as postagens que falam a respeito do crime e também sobre o andamento das buscas por Bruno.
Segundo familiares, Márcia amava bastante o filho e fazia de tudo para vê-lo feliz. Em suas redes sociais, é possível encontrar diversas postagens homenageando o filho e agradecendo por tê-lo em sua vida. E isso torna esse caso ainda mais triste. Atualmente, Bruno ainda se encontra foragido e até onde se sabe, a polícia não faz ideia de onde ele está, mas acredita que ele esteja recebendo ajuda de alguém próximo. Esses números que estão aparecendo aí na imagem são do Disque Denúncia. Então, se vocês tiverem alguma informação sobre o paradeiro de Bruno, não hesitem em ligar. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.